Gente, é com muita alegria que a gente está aqui hoje. E assim, esse encontro ele é proporcionado principalmente por Padre Pedro, né? Padre Pedro que trouxe Vânia para o nosso meio, que apresentou, que disse quem que Vânia era, né? Ele e Gorete. Então, assim, são as pessoas muito queridas e que hoje a gente consegue caminhar junto, né? Sheila, que hoje ela é uma especialista em psicotrauma, né? Uma consteladora aí de mão cheia que está fazendo os encontros consigo mesma, assim, de uma maneira, assim, com muita maestria, né? Então, a gente está num grupo aqui que, assim, ele traz para nós muita segurança. E é um prazer e uma felicidade muito grande estar com Vânia aqui hoje, doutora Vânia. E aí eu vou fazer assim um resumo, pontuar alguma coisinha, gente, porque se a gente fosse falar do currículo dela aqui, nós ficaríamos horas, né? Não. Então eu vou dar uma pontuadinha só para vocês terem uma ideia de com quem que nós estamos conversando, tá bom? Então, doutora Vânia Meira e Siqueira Campos. Ela é médica formada pela Universidade Federal da Paraíba, anestesiologista, difícil falar, né? Mestre em Ciências da Saúde, especialista em psicossomática, especialista em acupuntura, facilitadora de PSYCH, que eu não sei o que é, tá? Doutora em Ciência da Saúde. Essa é a formação dela na questão tradicional, digamos assim, das faculdades, né? Mas aí na área da constelação, ela tem um currículo extenso também, né? Ela tem certificação em constelação familiar na AIAG, em Munique, na Alemanha, com os professores com nomes bem difíceis de falar, mas eu vou tentar porque vale a pena. Guten Tart Weber, Jacob Robert Schneider, Slinder Schneider. Treinamento avançado em constelação familiar, certificados da Helling Science por Bert Helling, certificado em constelação organizacional pelo Instituto Bert Helling da Holanda, né? E teve como professores Jacob Stan, Bárbara Hogenbaum e Ivone Lones. Mas aí depois ela me corrige aí as falas, se for o caso, né? E doutora Vânia, junto com o doutor José Miguel de Deus, médico também, professores da Universidade Federal de Goiânia, eles desenvolvem uma pesquisa sobre dor pélvica crônica e a saúde da mulher. E hoje ela vem compartilhar conosco um pouquinho dessa pesquisa, né, e desse conhecimento. Então, assim, seja muito bem-vinda, doutora Vânia. E a gente quer saber como é que surgiu isso tudo. Então tá bom. Boa noite, eu agradeço muito o convite do Padre Pedro, Ivana, Sheila, e é sempre uma alegria poder compartilhar com as pessoas o que a gente aprende, né? O que a gente pratica. Então eu agradeço muito ao convite, agradeço a presença de vocês hoje aqui e também a quem porventura assistir depois essa nossa troca de ideias, né? Então, assim, com relação, eu tenho, sim, tudo isso que você falou, né? Um caminho dentro da medicina, do aprendizado convencional, se a gente pode dizer assim. Eu passei pela graduação, por pós-graduações e, como você citou, mestrado e recentemente o doutorado. E, como você disse, eu sou anestesiologista, né? Anestesista fica mais fácil de a gente falar. E o que acontece? Faz 28 anos que eu trabalho, que eu faço anestesia para mulheres. Por uma circunstância de trabalho aqui em Goiânia, eu passei a fazer anestesia só para mulheres, tanto na área da ginecologia, cirurgias de útero, ovário, trompas, as questões femininas, e obstetrícia. O meu marido é ginecologista, e eu acabei fazendo anestesia para esse nicho, para esse grupo de profissionais, né? Então, uma das anestesias que eu fiz com muita frequência para
cirurgia laparoscópica. Eu não sei se todo mundo entende o que é, mas só para que tenham ideia, é aquela cirurgia em que tem um furinho feito no umbigo e 2 próximos à virilha, que passam instrumentais, uma câmera fica filmando e mostra tudo lá dentro da barriga, né? E está mostrando numa televisão. Então, eu fiz muita anestesia para esse tipo de cirurgia, particularmente para uma situação específica, que é a dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica é uma dor no pé da barriga, como as mulheres, as pacientes falam habitualmente, ou seja, abaixo do umbigo, que dói há pelo menos 6 meses ou mais, e que não está só relacionada só à menstruação ou à relação sexual. E nesse início, né, há 28 anos, o que acontecia? As mulheres que tinham esse tipo de dor acabavam tendo uma laparoscopia, eram submetidas a uma laparoscopia para saber por que doía. Porque o que acontece? A maioria delas tem um exame físico normal, exames de imagem, como ultrassonografia, também não mostram alterações, e elas eram submetidas a esse tipo de cirurgia, então, na busca para tentar identificar por que dói. E eu estava junto nesse processo, né, como anestesista. Essas pacientes precisam, nesse tipo de cirurgia, se submeterem a uma anestesia geral, e eu estou lá acompanhando todo o processo, né? E qual é a surpresa? Que 1/3 dessas mulheres não tem lesão alguma detectável. A dor que elas sentem é real, só que em 1/3 delas não tem uma lesão orgânica detectável. Outro 1/3 delas, o que tem, o que é achado, não justifica a dor, porque outras mulheres têm aquelas mesmas questões e não sentem dor alguma. Então, isso sempre foi intrigante para mim, porque o relato da dor dessas mulheres é real, né? Mas, e aí? O que será que está por trás disso? E o José Miguel, que é o meu marido, ele é ginecologista, ele atualmente é professor titular da ginecologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e ele acabou criando, sendo responsável por um ambulatório específico para essas mulheres, com esse tipo de condição de saúde, né? E o que acontece? Essas mulheres, elas sofrem um impacto negativo em vários âmbitos da vida delas. Imagina assim, para vocês terem uma ideia, quando elas chegam nesse ambulatório, as nossas pesquisas identificaram que elas já estão, em média, há 7 anos com dor. E quando elas chegam, nós temos uma escala de dor, né? Uma escala numérica, em que é dito para elas assim, 0 é a ausência de dor, 10 é a dor mais intensa que você já sentiu na vida. Então, quando elas chegam no ambulatório, a média da dor delas é acima de 7, ou seja, é uma dor considerada severa. Então, elas já perambularam por vários especialistas, por vários médicos diferentes, com resultados que não satisfazem, porque elas continuam com a dor. E essa é a questão. Ok, eu não encontrei nada em boa parcela delas, mas a dor é real, certo? Então, assim, isso sempre intrigou o Zé Miguel e, por tabela, a mim mesma. Como anestesista, eu estou ali para cuidar de dor, não é? Para aliviar a dor das pessoas. Eu estou ali acompanhando a cirurgia e vendo que, opa, mas não tem uma lesão orgânica, e agora? Não é?
E é tão interessante que essas mulheres, elas torcem para que se encontre uma lesão. Elas torcem por isso. Sabe por quê? Porque parece que só assim a dor delas vai ser validada, sabe? Então, pensa, você com dor intensa, já há muitos anos, sem ser identificada exatamente uma lesão por trás, e alguém chega para você e diz assim, é psicológico. Qual a reação de quem está com dor quando escuta algo assim? Não é? Então, assim, essas mulheres, elas têm dificuldade nos seus relacionamentos, quer seja familiares, sociais, com seu companheiro, na sua vida sexual. Elas têm um impacto negativo profissionalmente, elas acabam faltando muito, tendo muito atestado, porque elas estão com dor. Imagina trabalhar assim. Ou mesmo que elas vão para o trabalho, mas a produtividade delas é mais baixa, tá? E é uma questão relevante de saúde. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, tem estudos que mostraram uma frequência entre 11% e 19% das mulheres em diferentes faixas etárias tem esse tipo de dor. É tipo assim, em 100 mulheres, 20 quase tem esse tipo de dor. Então, é muita coisa. E essa frequência se torna ainda maior na fase reprodutiva, tá certo? Então, acaba que gera também um impacto no sistema de saúde, o impacto econômico. Imagina, elas vão muito a diversos médicos, precisam fazer diferentes exames, passam muitas vezes por procedimentos cirúrgicos repetidos em busca de saber por que dói. Nós tivemos no ambulatório uma paciente com 17 cirurgias. Por que dói? Será que ainda não entenderam que mais outra cirurgia talvez não fosse ajudá-las? Mas 17, tá certo? Então, isso sempre intrigou o Zé Miguel, lá dentro desse ambulatório, e a mim também por tabela. Então, quando a gente foi apresentado as constelações, a gente viu, a gente tomou conhecimento daquelas dinâmicas que o Hellinger citou, que acabavam favorecendo o adoecimento. E aí o Zé Miguel pensou, nossa, olha só, isso aqui pode ajudar essas pacientes. O que nós já temos de concreto sobre elas? Já existem diversas pesquisas no mundo todo que mostram o quê? Essas mulheres, elas têm uma maior frequência de experiências, de eventos adversos na infância. Por exemplo, abuso físico, abuso sexual, tá certo? Abuso emocional, ou mesmo perdas, lutos, né? Então, nós já sabemos disso, que elas têm uma frequência maior. A gente nunca fica nessa questão de dizer foi essa situação que causou a dor pélvica, mas existe uma associação. Ó, tem algo, parece que tem algo a ver. Olha, é mais frequente nesse grupo que tem dor, por que não acontece o mesmo nesse outro grupo? Não é? Então, isso chama a nossa atenção. Elas também têm maior dificuldade de relacionamento. Quer seja relacionamento familiar, quer seja o conjugal, social, tá certo? E aí a gente começa a entender mais. O Zé Miguel começou a fazer pesquisas aqui na UFG, né, nesse ambulatório, para conhecer melhor essas mulheres. Não é? Interessante
que tem até um trabalho publicado em que 230 mulheres desse ambulatório foram analisadas. Para vocês terem uma ideia, era comum elas identificarem um evento, uma situação que serviu de gatilho para a dor começar. Outra coisa que foi interessante, que nesse estudo observacional, né, não foi feita nenhuma intervenção assim, observou-se entre elas que aquelas que tinham sido vítima de abuso sexual tinham mais dificuldade com todo o tratamento oferecido a diminuir a intensidade da dor. Outra coisa, também observando apenas, lembrem-se, não estou falando que uma coisa causou a outra, mas que estava mais frequente. Aquelas que tiveram um aborto provocado também tiveram maior dificuldade em reduzir a intensidade da dor. Bom, e aí o Zé Miguel pensou assim, será que a constelação com essas dinâmicas pode ajudar essas mulheres? E ele é o professor da faculdade, eu estou junto no processo. Ele propôs a criação de um projeto de extensão na faculdade, em que ele ofereceria as constelações para avaliar esse contexto psicossocial dessas mulheres. Em nenhum momento a constelação foi oferecida para substituir nada. Isso precisa ser deixado muito claro, tá certo? Mas vamos ver, ok, a constelação ajuda essa tomada de consciência do pano de fundo das nossas histórias. Ajuda a gente a ressignificar algumas coisas. Será que se essas mulheres tivessem uma constelação, além de tudo mais que é oferecido em termos de remédio, exames complementares, cirurgias quando necessárias, será que olhar para esse contexto psicossocial, ajudá-las talvez a ressignificar eventos da sua história, ajudaria também? Então, o Zé Miguel propôs esse projeto de extensão lá na faculdade e eu sou coordenadora externa, já que é um projeto de extensão, precisa ter também um elemento externo da faculdade, então eu não sou professora da UFG, eu sou coordenadora externa desse projeto de extensão. Isso começou, sabe quando? Em 2006. Vai fazer 17 anos agora em maio, né? E no primeiro encontro, nós tivemos 7 pessoas e nós 2. Né? E a gente pensou, vamos assim mesmo. E as mulheres que foram participar, o Zé Miguel falou, olha, para ter um grupo, você vai, mas leva alguém. Leva um amigo, leva um parente para formar o grupo, para ter a dinâmica. E o que é que acontece? Essas mulheres, elas ficavam assim, ai, não sei, eu acho que não quero ter essa constelação, não. Imagina, era muito novo, né, em 2006, né? Mas as pessoas que estavam ali falavam assim, pô, mas eu estou aqui, eu tenho outra questão. A constelação pode ajudar nisso? A gente fala, você quer olhar para isso? E acabou que as pessoas que vinham junto começaram a ter suas constelações. E as mulheres com dor se mantendo na resistência. Né? Porque imagina, era muito novo, e as pessoas ainda têm essa expectativa de um remédio mágico, de uma cirurgia que vai lá, uma varinha de condão. Clic! A nossa medicina, ela evoluiu muito. E nós precisamos ser gratos a tudo que foi obtido com a medicina, inclusive a anestesia. A anestesia é um salto na história da humanidade. É um grande presente. E, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer onde a nossa medicina tem limites. As dores crônicas é um desses limites. As doenças crônicas, né? Muitas vezes nós fazemos o quê?
nós somos paliativos. Porque se eu disser, você vai tomar esse remédio o resto da vida, não houve uma cura. Foi paliativo, porque se tirar o remédio, o sintoma ressurge. Então, assim, nessas questões crônicas, vamos olhar juntos. Vamos ver se a gente abordar o contexto psicossocial pode ajudar de alguma forma. E lembrem-se, em nenhum momento, eu insisto, não queremos substituir nada. O que é do campo de atuação da medicina e das outras áreas da saúde precisa ser respeitado, não é? Campo de atuação e de responsabilidade. A gente entra nesse contexto psicossocial. Bom, o fato é que algumas dessas mulheres do ambulatório tiveram a constelação. E quando o Zé Miguel, naquela avaliação observacional de 230 mulheres do ambulatório com dor pélvica crônica, o que foi identificado? Que as mulheres que tiveram uma constelação tiveram uma redução estatisticamente significativa na intensidade da dor. Quando eu disse esse nome bonitão, grande assim, estatisticamente significativo, é porque isso é importante para a ciência, tá certo? Então, houve uma diferença considerada pela ciência de que as que tiveram a constelação reduziram mais a intensidade da dor do que as que não tiveram. Elas tiveram os mesmos outros tratamentos, tá certo? Ok? Vale salientar que também as que tiveram, em vez de constelação, terapia cognitiva comportamental, que é algo respeitado dentro do ambiente da psicologia, também tiveram redução estatisticamente significativa, tá certo? Então, é isso. A gente olha para isso e fala, opa, parece que a constelação ajuda. E a gente precisa dar mais passos nesse sentido. E aí a gente continua envolvido com pesquisas que possam ratificar o que esses dados iniciais mostram. Ok? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa do que eu disse até aqui que as pessoas gostariam de saber? Eu gostaria de perguntar que se vocês estão seguindo, né? Teve essa pandemia aí, se pararam, né? Provavelmente. E se vocês retomarem esse projeto, e esse projeto ele está ativo, como é que funciona? Tá. O que acontece? Nesses quase 17 anos, o que nós temos lá é um encontro uma vez por mês, no sábado. Né? Nesse período, nós realizamos 4 constelações, e o período que a gente não teve foi justamente o da pandemia, porque enquanto, mesmo no mundo privado, já tendo sido autorizado que voltassem os encontros, mesmo tendo voltado às aulas presenciais nas faculdades privadas, na faculdade federal isso demorou um pouco mais. Então, nós ficamos interrompidos durante o período da pandemia e voltamos em abril de 2022. Então, para vocês terem uma ideia, nós saímos de 7 pessoas no primeiro encontro para uma média de 120 pessoas por encontro antes da pandemia. Então, nesse período, passaram lá por nós, e claro, não que foram todos constelados, que não daria, mas a presença, porque nós temos uma ata que é importante para o controle da faculdade, mais de 15 mil pessoas passaram lá por nosso projeto de extensão. E agora, quando a gente voltou, por exemplo, o último encontro do mês, agora de março, 75 pessoas, porque lá nós não temos uma divulgação nas mídias sociais, nas nossas redes privadas, para não haver conflito de interesse. Lá é um trabalho aberto para a comunidade e cada um chama o outro. Então, nós estamos com 75 pessoas por encontro e esperando aumentar novamente. Boa noite, professora. Primeiro, agradecer a sua presença aqui no nosso meio, com esse tema tão importante.
E destacar também que isso é uma coisa de grande valor, porque está sendo feito no meio acadêmico, é dos questionamentos muito frequentes sobre as constelações, que elas não investem em pesquisa, não têm embasamento científico, e etc. Então, isso vem a preencher essa lacuna. E a pergunta, quer dizer, a senhora, em parte, já respondeu, dizendo que algumas das causas que são constatadas que provocam essas dores sistemicamente são abusos durante a infância, abusos sexuais, abusos também de outra natureza. É mais essa pergunta que eu ia questionar sobre as possíveis causas que surgem no transcorrer desse trabalho e, bom, as mulheres certamente agradecem muito a ajuda que isso tem dado, né? Obrigado. Obrigada, João, por sua pergunta. Antes de responder a pergunta diretamente, eu gostaria só de salientar, assim, a gente tem um cuidado, porque essas pesquisas, elas não são capazes, João, de dizer assim, foi isso que causou aquilo, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda, assim, que há uma associação. Então, o que a gente viu, que as mulheres que têm, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, na nossa comunidade, as que tiveram abuso físico, associou-se mais, teve uma frequência maior no grupo que tem a dor pélvica crônica, tá bom? Então, a gente tem esse cuidado para não falar em causalidade, mas em associação, tá bom? O que é mais frequente num grupo, no outro, e buscar isso. Com relação a essa questão da ciência, sim, é algo muito em voga e muito importante também. Quando eu conheci as constelações, primeira coisa em 2003, quer dizer, há 20 anos, eu fiquei encantada porque eu obtive respostas para questões minhas pessoais só em ler o livro do Gunther Weber. Aquilo já me fez sentido. E aí eu participei de um primeiro encontro e me encantei ainda mais. Só que eu pensei, será que eu não estou, assim, meio que viajando, né? Será que realmente isso acontece, isso pode ajudar? E a quem eu recorri de imediato, João? Ao meu marido, ao José Miguel, que sempre foi do ambiente acadêmico. Ele sempre foi desse olhar da ciência que diz, olha, se o P não for menor do que 0,05, ou seja, tem chance de ser um acaso ou tem chance de estar associado com isso aí? Ele sempre teve esse olhar. Então, foi a ele que eu recorri, ao olhar cético dele. Eu falei, Zé Miguel, vai ter o treinamento, o médico pode fazer e eu estou querendo fazer. Mas assiste comigo para você colaborar com esse seu olhar cético, tá certo? E isso foi de extrema importância. Ele olhou, a princípio ele ficou um pouco assim distante do aspecto fenomenológico, meio desconfiado, até ele ser chamado para ser um representante. E ao entrar naquele campo de informação do cliente, ele teve uma percepção no físico dele, como aquele órgão de ressonância que quem participou de constelação conhece, né? Ele falou assim, olha, meu braço não se mexe, né? E o cliente falou, é porque essa pessoa que ele está representando teve um derrame, não mexe o braço. Então, aquele cientista ficou curioso, porque faz parte da ciência a curiosidade, mas também uma dose de ceticismo. Não pode ser a tal ponto de nem sequer querer conhecer, não é? Então, ele também se encantou, tá certo? E dentro do ambiente acadêmico, quando foi para introduzir esse projeto de extensão universitária, o mérito é todo do Zé Miguel, pela maneira de ele se conduzir no ambiente acadêmico, profissional,
tá certo? Uma das coisas que se disse lá na faculdade foi assim, apesar de, a princípio, ter os contra, e é natural, tudo muito novo, né? Não, sei lá, isso não é ciência. Teve um outro lado, outras pessoas que disseram assim, olha, nós não sabemos do que se trata, mas se o Zé Miguel está envolvido nisso, vamos dar um crédito e vamos olhar para isso, não é? Então, esse é um mérito que tem que ser reconhecido, que precisou do olhar cético dele, da conduta cética dele, tá certo? E aí, quando as pessoas falam, a constelação é ciência? Não, não ainda, tá certo? Existe toda uma trajetória para algo ser incluído como ciência. A constelação está neste caminho, tá certo? Nós temos já o quê? Evidências de que a constelação ajuda. Por exemplo, nós participamos agora em fevereiro, 20 e 21 de fevereiro, eu e o Zé Miguel, nós fomos convidados a participar de um encontro internacional que aconteceu na Holanda e de forma híbrida, online, com professores universitários e consteladores que querem respaldar, consolidar as constelações no ambiente universitário. E nós fomos convidados justamente por esse trabalho nosso junto a essas mulheres lá na faculdade, né? E aí nós tivemos contato com um psicólogo, ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto, no Canadá. Nós vamos estar com ele novamente através da ABC Sistemas, no dia 27 de março, num diálogo justamente entre a ciência e a comunidade de consteladores. E esse psicólogo, ele tem, por exemplo, uma pesquisa publicada em 2022 sobre a redução de sintomas como ansiedade e depressão em pessoas que tiveram a constelação. Então, foi um trabalho que a gente chama prospectivo. As pessoas participaram do grupo de constelação. Antes disso, elas responderam a instrumentos psicométricos para avaliar ansiedade, depressão, qualidade de vida, um monte de coisa. Depois que elas tiveram a constelação, elas foram avaliadas de novo por esses instrumentos 1 mês depois, 6 meses depois. E houve uma redução dentro desses parâmetros da ciência, uma redução da ansiedade, redução de depressão, melhora de qualidade de vida para os participantes. Então, é uma evidência científica, ótimo. Para vocês terem uma ideia, em 2019 também foi um outro trabalho, um professor de Michigan, nos Estados Unidos, um psiquiatra que comparou sintomas de quem tem dermatite atópica e psoríase, problema de pele, comparou o prurido, a coceira. Nesse caso também, só que foi além do que esse trabalho do Barna, que eu citei antes, comparou um grupo, teve constelação, e comparou com quem não teve, certo? Também no momento zero, antes de ter a constelação, 1 mês depois, 9 meses depois. E o que houve? Houve uma redução do prurido, estatisticamente significativo, no grupo que teve a constelação, para quem tinha dermatite atópica. Então, a gente fala, olha, são trabalhos no molde da academia que têm evidenciado melhoras, que têm evidenciado um efeito positivo, ok? Nós temos pesquisa dizendo como funciona aquela fenomenologia? Não, não tem. Ok, tá. Mas nós temos um monte de coisa na medicina que também começou assim. Que a gente não sabia exatamente como é que era, mas viu o efeito e funcionava. Remédios que serviam para uma coisa, a princípio, e que depois mostrou, olha, não foi pesquisado para isso, mas serve também.
não é? Tem até um remedinho azul famoso entre os homens que foi assim. Foi estudado por uma coisa. Opa, mas teve efeito nisso. Então, por enquanto, nós ainda não temos como é a fenomenologia. Nós observamos ela acontecer. Aí, diversas áreas do conhecimento fazem hipóteses, né? Físicos quânticos que falam uma coisa, dentro da física quântica, falam, não tem nada a ver. Na biologia, uns dizem é campo morfogenético, outros não tem nada a ver. Né? E assim vai. Mas a minha pergunta é, nós já temos muitas evidências de que ajuda. Eu vou abrir mão disso? Vou esperar e dizer, ninguém faz mais enquanto não souber explicar como funciona o fenômeno ali. Será? Eu brinco, eu tenho um relógio, tem uma tal de uma Siri metida no meio, que às vezes eu estou lá no meio do evento, eu falo assim, ela se mete. Né? Em um evento recente, um workshop, eu fiz assim, ela disse, eu já ouvi isso na internet. Né? Ela falou, se meteu. Eu sei como ela funciona. Não, eu uso poucas funções do relógio. Mas eu não sei quem montou aquilo. E eu não vou abrir mão da minha Siri, não. Deixa ela se meter, eu calo a boca dela. Mas assim também é a constelação. Tá certo? E voltando para essas mulheres da dor pélvica crônica, o que acontece? Na minha pesquisa de mestrado e de doutorado, que a gente avaliou, estudou essas mulheres, a ansiedade, depressão, é muito mais frequente nessas mulheres do que no grupo que eu comparei que não tinha dor. Tá certo? E aí a gente já tem uma abordagem que ajuda a redução de ansiedade e depressão, que é a constelação. Então, eu não vou oferecer, tá certo? Interessante que algumas das pessoas que têm envolvidas nas polêmicas com relação a percepções do Hellinger falam assim, o Bert Hellinger é misógino, faz mal às mulheres. Tá, então vamos lá. Por exemplo, tanto nesse trabalho do Barna, que eu falei, da ansiedade e depressão, quanto da dermatite atópica, quando a gente foi ver quem estava lá, 85% das participantes do grupo de constelação eram mulheres. Eram mulheres. E a redução da ansiedade e depressão foi nas mulheres. Será que é justo eu dizer que a constelação fez mal para as mulheres? Então, vamos lá. Olha só, se eu tenho algo que ajuda na redução de ansiedade e depressão, e se eu já sei que essas mulheres com dor pélvica crônica têm uma frequência mais alta de ansiedade e depressão, eu vou abrir mão de oferecer, porque eu ainda não sei dizer como o fenômeno se dá? Mas será que é segura a constelação? Será que não vai fazer mal? Então, nesse trabalho do psicólogo do Canadá, houve também uma comparação do nível de segurança do método em relação à terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem reconhecida e respaldada dentro do ambiente da psicologia. E a segurança foi considerada semelhante, tá certo? Então, uma coisa que é muito importante, na minha opinião, é sempre deixar bem claro, cada área de atuação tem que ser respeitada. A constelação ainda não é ciência, não, mas tem evidência científica de que ajuda, e nós estamos investindo nisso, de aprofundar as nossas pesquisas, não só nós, mas pessoas do mundo todo, como eu citei nessa força-tarefa, não é? Então, assim, é preciso respeitar, não é psicoterapia, pelo menos não é assim, não foi isso que eu aprendi com o Hellinger. Por um tempo ele falou
que era, mas depois ele falou disso, de uma filosofia aplicada com efeitos terapêuticos, não é? A gente sabe que a psicoterapia ela tem características próprias, um ambiente, um setting próprio, uma frequência, tem tudo ali, um sigilo, e a gente está ali naqueles encontros de constelação abertos, na faculdade é aberto. É um auditório grande, e as pessoas chegam, elas não fazem uma inscrição. Só que a pessoa que saiu daquele auditório diante de 120 pessoas e vai até ali o palco e diz assim, gente, eu também tenho uma questão. Eu quero olhar para isso. Eu acho que só esse movimento já foi muito curativo para essa pessoa. Mesmo que ela não consiga falar nada e desista, não é? Então, vamos olhar com respeito todas as áreas, né? Respeito à psicologia, não é? A medicina e as demais áreas de saúde. E vamos oferecer, vamos ver o que pode ajudar, tá certo? A pergunta é assim, olha, nós temos, nos dois grupos que a gente estuda, nós temos um que tem dor e outro sem dor, a gente vai comparar, não é? E a gente encontra pessoas que tiveram circunstâncias de vida diferentes, num grupo e no outro. Mas a resposta pode ser diferente, depende da percepção. E a gente queria saber, assim, de onde surge isso? Olha só, sentir dor é algo normal, evolutivo, que tem a ver com sobrevivência. Ó, eu ponho a minha mão num prego, se eu não sentir dor, eu vou manter ali e vai furando minha mão. Eu ponho minha mão numa chapa quente e ela vai cair o pedaço se eu não sentir dor. Então, sentir dor tem a ver com sobrevivência. Faz parte, inclusive, dos nossos movimentos de retirada, não é? Então, nós estamos o tempo inteiro, nós temos estruturas físicas do nosso sistema nervoso e a nossa psique, os dois juntos, que estão o tempo inteiro em busca disso. Eu estou em segurança ou em perigo? Segurança ou em perigo, certo? Nós temos estruturas anatômicas para isso, né? Então, nós nascemos com estruturas que vão se desenvolver ao longo do tempo. Então, vamos lá. Segurança ou perigo? Tá. Quando eu me percebo em perigo, o meu corpo, ele precisa de uma resposta em relação a isso. Quer seja esse perigo, seja dor, quer seja invasão de bactéria, de vírus, quer seja um relacionamento tóxico, certo? Eu me percebi e eu tenho uma reação a isso, certo? Então, quem vai atuar junto? Meu sistema nervoso, meu sistema endócrino e meu sistema imunológico. Eles trabalham juntos, os três, tá? É quando eu me sinto em ameaça, por exemplo, meu corpo vai produzir um monte de substâncias, né, de hormônios que vão, por exemplo, me fazer fugir da ameaça, ou então lutar contra ela, certo? Eu vou produzir adrenalina, cortisol, certo? Eu também meu corpo pode produzir, por exemplo, citocinas, que a gente chama pró-inflamatórias. Meu sistema imunológico vai mandar um monte de soldadinhos, né, para nos defender. Ok, bacana, isso é importantíssimo, mas enquanto a ameaça persiste, certo? Quando a ameaça passa, qualquer uma dessas que eu falei, dor, bactéria, vírus, relacionamento, a ameaça passou, eu preciso que o meu organismo seja capaz de cessar essa resposta e se recuperar. Relaxar e se recuperar, certo?
Aí o meu corpo vai produzir outras substâncias, dopamina, serotonina, endorfinas naturais, tá certo? E a gente faz isso o tempo todo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente nasce, os nossos sistemas de regulação disso tudo, dessas respostas, é imaturo, tá certo? Parte do nosso sistema nervoso, também o nosso sistema imunológico, endócrino, eles estão ali, são imaturos. Então, quando a gente nasce, a gente precisa de um outro ser humano, de um outro adulto para nos ajudar nisso. Ok? Um processo de corregulação. Ó, o bebê chora. Por que ele chorou? Porque ele está com fome? Nem sempre. Porque ele está com frio. Porque ele está com dor. Porque ele quer o contato. Ok? Então, ele chora sinalizando, opa, eu estou em risco, não sei dizer o que é. E ele precisa de um outro cuidador, de um adulto que venha fazer esse papel de ajudar nisso. Identificar, por que será que ele chorou? Qual é a necessidade dessa criança? Ixi, tem mãe que toda hora que o menino chora, toma comida. Gente, pelo amor de Deus, o choro não é só por fome, não, criatura. Ai, tá tão magrinho, o bichinho tá desse tamanho, mas, né? Então, como será que esse adulto respondeu à minha necessidade? E quem é esse primeiro adulto de quem a gente depende? A nossa mãe. Porque essa estrutura já começa, está sendo formada intraútero, gente. Então, como a mãe está vendo o seu ambiente, como está sendo a sua experiência em gerar outro ser dentro dela, com todas as necessidades que esse ser está requerendo, não é? Já tá influenciando na formação desse sistema neuroimunoendócrino, ok? Aí a gente nasce, vem aqui para fora, e aí, gente, será que... vamos dizer, se eu estou sendo bem-vinda quando eu cheguei, independente se eu vim uma menina ou um menino, não é? Independente se identificar o que pode ser que eu tenho uma malformaçãozinha, alguma coisa, algum probleminha, mas eu estou sendo celebrado, comemorado. Dentro do útero, o que é que eu estava experimentando através dessa mulher? Todos esses hormônios, ocitocina, o tal do hormônio do amor, né, do vínculo. Isso é uma coisa. E isso repercutiu nesse sistema neuroimunoendócrino em formação. Mas, como eu disse, às vezes, bom, pode ser que a minha chegada não foi tão bem-vinda, independente do motivo. Talvez não estava, foi assim, ó, escapuliu, ou foi vítima, teve um abuso e essa gravidez veio a partir daquilo, né? Ou, às vezes, é uma mulher, por exemplo, que já teve muitas perdas, engravidou uma vez, perdeu, outra vez, perdeu. Como será que ela está em relação àquela gravidez? Será que ela está segura? Ou será que ela está mais uma vez compartilhando todos esses hormônios, cortisol, adrenalina, que já está repercutindo nessa criança? E aí, como eu falei, a gente nasce e essas estruturas anatomicamente estão imaturas. Tanto anatômica, ou seja, na estrutura, quanto na função. E a gente precisa do outro. A mãe, sim, mas não só a mãe. O pai também. E na ausência desses, quem são os cuidadores que vão estar ajudando essa criança na autorregulação dela? Se ela não consegue regular a si própria, ela precisa do outro, certo? E então, é assim que a gente vai formando, amadurecendo essas estruturas, nós vamos formando modelos
de nós mesmos e do outro e do mundo. Será que eu posso confiar no outro? Será que eu confiei na minha mãe ou nos outros cuidadores quando eu mais precisei? Lá atrás? Ou não? Como será que eu tive que me virar, né? Então, nós temos uma estruturinha, amígdalas cerebrais, né? Parecida uma ervilhinha pequenininha, que é como uma anteninha. Está o tempo inteiro ali atrás, segurança ou perigo, né? Aí, chorei. Eu fui atendido? Fui, né? Olha, aquela pessoa me deu colo, percebeu o que eu precisava. Então, lembra que eu falei? Aí o meu corpo começa a produzir, reconheceu, saí do perigo, já estou em segurança. Então, acalma toda aquela resposta. Mas se não foi bem assim, se eu não fui atendido nas minhas necessidades, como se forma esse meu sistema de regulação? Como será que eu lido com o outro, com as circunstâncias? Como será quando eu estava com dor ou doente? O que será que eu recebi do outro? Será que eu era super protegido? Tipo assim, né? Ai, tá com febre, aí liga para o pediatra. Quanto de febre? 37. Não, não é febre ainda não. Não é? Ou então é tipo assim, não. Chora não, que isso passa. Ó, engola o choro, né? Aqui no Goiás tem uma expressão muito comum que é assim, vira homem, né? Hoje em dia isso gera polêmica, mas ainda é comum, vira homem, não chore com isso não. Então, como será que foi então? Então, aquele sistema neuroimunoendócrino que ele vai sendo desenvolvido, 4 anos de idade é uma janela para o desenvolvimento dessa amígdala cerebral, para ela reconhecer alerta de perigo e segurança. Outra estrutura que fica hierarquizando as nossas memórias, né? Coisas que nos causaram dor, nossas necessidades não foram atendidas e a gente joga para debaixo do tapete do subconsciente, é o hipocampo, que também estava amadurecendo ali até os 7 anos de idade, mais um pouco, tá certo? Então, nós temos um monte de coisa guardada embaixo do tapete lá no nosso subconsciente, porque nós não tínhamos estrutura física e emocional para lidar com elas, tá certo? E aí, o que acontece? Tudo isso vai ser expresso através do meu humor, certo? Ansiedade, depressão, o que é isso? São alterações nessas estruturas, nessas substâncias que eu falei. Será que o meu corpo está produzindo cortisol, adrenalina? Ou será que é dopamina, serotonina, não é? Ok? Será que eu tenho ocitocina para lidar com nesses relacionamentos? Eu sou capaz de formar vínculo com as outras pessoas? Ou será que eu cresci achando um mundo ameaçador? Se eu não pude sequer contar com aqueles cuidadores primários. E a dor? E a dor? Todos esses circuitos neurais de que eu falei têm a ver com a percepção de dor. Será que eu percebo a dor? O meu limiar de dor é mais baixo do que os outros? Será que depois que eu tive aquele estímulo, o sistema de regular fala, olha, já passou, volta aqui? Ou será que a minha leitura de dor é exagerada em relação ao estímulo, que a gente chama de sensibilização central? Tem um traço de personalidade que foi estudado também por mim no doutorado, que é a catastrofização da dor. Que é como eu encaro a dor. Será que foi assim? Era exagerado, né? Nada do que eu fizer vai melhorar? Ou será que eu confio que tem tratamentos, remédios que podem me ajudar? Tá certo? Então, foi baseado nisso, e isso é a base biológica, tá? Então,
as minhas experiências iniciais de vida, desde a minha vida intrauterina e até aqueles primeiros anos em que essas estruturas estão amadurecendo. Isso é uma base biológica. Então, vamos olhar para esse contexto psicossocial. Vamos ver, então, como é que foi esse início da vida dessas mulheres com dor crônica. E essa foi a proposta, né? Então, eu usei um instrumento que verifica a vinculação parental. O John Bowlby, que era psicólogo, psiquiatra britânico, ele dizia assim, ó, ele é que é a base da teoria do apego, né? Que o pessoal da IOPT tem tanto estuda isso. Ele dizia que para uma criança ter um desenvolvimento saudável, ela precisa dessa base segura de afeto e de cuidado e também de um estímulo progressivo à autonomia. Não dá limite não, gente. Isso é outra coisa, é negligência. Mas a curiosidade, se a criança se sente segura, ela se permite ser mais curiosa, ela se permite dar passos a mais, porque ela sabe que ela tem uma base segura onde recorrer, tá certo? Então, é tido como uma vinculação ótima a lembrança que eu tive de pai e mãe nos primeiros 16 anos da minha vida, em que sentido? Que eu tinha cuidado, certo? Eu sentia esse cuidado, mas eu também tinha esse estímulo à autonomia. Então, cuidado elevado e superproteção no sentido de sufocar, reduzido, tá certo? Isso é tido como ideal, tá certo? Então, eu fui estudar isso entre essas mulheres. E o que eu encontrei? Que no grupo com dor pélvica crônica, qual era o tipo de vínculo parental mais frequente? O baixo cuidado da mãe. Tá certo? As mulheres que tinham, a lembrança delas terem tido baixo cuidado da mãe, eram mais frequentes no grupo com dor pélvica crônica. Tá certo? Aí a gente foi buscar outras questões e a gente não conseguiu identificar no nosso grupo uma associação direta, mas talvez através da ansiedade e depressão, tá certo? Aí nós fomos ver no grupo com dor, o que a gente encontrou? As mulheres com dor pélvica crônica. Quanto mais elas catastrofizavam a dor, mais ansiedade elas tinham, mais intensidade da dor. Isso tinha uma correlação, certo? Agora, o interessante, quanto mais superproteção materna, mais catastrofização. Sabe aquela mãe que sufoca? Mais catastrofização da dor. Tá bom? Outra coisa que a gente identificou na pesquisa foi quanto menos cuidado materno, quanto menos cuidado paterno, mais ansiedade, mais depressão. Tá certo? Então, esses achados são achados que nos fortalecem a seguir, eles ratificam o nosso caminho. Eles falam, olha, vocês estão no caminho certo, agora vamos dar mais passos? Vamos nos aprofundar nessa pesquisa? Então, nós estamos agora com uma pesquisa cadastrada e já aprovada no Comitê de Ética, lá no Hospital das Clínicas, tá certo? Nós estamos recrutando 88 mulheres com dor pélvica crônica. Essas 88 mulheres nós vamos sortear 44 para um grupo, 44 para outro grupo. 44 delas vão ter a constelação. 44 não vão ter. Os dois grupos vão continuar com os tratamentos habituais, tá? Aí nós vamos fazer aquela comparação ao longo do tempo. Antes desse grupo ter a constelação, um mês depois, 3 meses, até um ano, tá certo?
e vamos comparar os dois grupos. Fizeram os mesmos tratamentos dentro do habitual e a metade vai ter tido a constelação, tá certo? Então, a minha pesquisa de doutorado valida a nossa busca, né? Ela tem bases na biologia, no desenvolvimento evolutivo nosso, embriológico, e depois do nosso nascimento, tá certo? Para a gente seguir, a gente se aprofundar ainda mais, ok? E é muito importante essa questão dessa cientificidade, né? Porque quer queira, quer não, essa parte de estudo, essa parte científica, ela é cartesiana. Então, a gente tem que comprovar, né? A pesquisa, ela vem de uma comprovação. Faz uma hipótese, a gente vai ter que ir lá comprovar. Então, demora um pouco mais. Justamente essa parte do fenômeno, né, que a gente tem, que a gente ainda não achou. A ciência está estudando e cada vertente da ciência fala uma coisa. Mas isso não invalida esse trabalho que a gente faz, e é isso que é muito bacana você vir dizer aqui para nós, né? Que a gente está ouvindo justamente isso, né? A gente precisa dessa validação, quer queira, quer não, a ciência é assim. A ciência que nós temos posta é dessa forma, né? Então, assim, já fica um convite aí para nessa outra abordagem, nessa outra pesquisa aí, a gente está acompanhando também e tá assim, abrir uma oportunidade mais para frente, a gente também está falando. Com Sheilinha, você certeza. gostaria de falar? Eu vou deixar a Sheila fazer os agradecimentos aí. Muito obrigada. Eu queria reforçar com a doutora Vânia até esse questionamento que o estudo está sendo para dor crônica, mas vocês também fazem constelação de outros sintomas. Sim, sim, sim. Nós sempre temos o cuidado, a pesquisa é dor pélvica crônica, né? O trabalho na faculdade começou dedicado a esse grupo de mulheres, mas como eu disse, muitas delas ainda têm resistência, não querem ir para a constelação, e tem outras pessoas ali com outras questões de saúde, né? Nós temos um cuidado de sempre lembrar as pessoas, o próprio Hellinger falava disso, algumas dinâmicas, de tanto ele ver se repetir, ele até dizia, isso parece ter a ver com aquilo, mas a gente tem sempre esse cuidado de olhar o que está surgindo, né? Isso é a fenomenologia. Se eu me prender a dizer isso é aquilo, a gente pode se perder do fenômeno que está diante dos nossos olhos, não é? Mas nós temos lá pessoas com diversas situações de saúde, condições de saúde, e a mulher com dor pélvica crônica, ela tem uma situação que é a superposição, são comorbidades, como a gente chama, outras doenças associadas, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca. Houve nesse grupo em que eu estudei no doutorado, foi uma diferença estatisticamente significativa em relação à enxaqueca, né? Então, problemas no intestino é muito associado, síndrome a bexiga dolorosa também, problemas na bexiga, o intestino irritável. Então, há essas comorbidades, sabe? E, às vezes, as pessoas estão ali por outras questões de saúde e a gente vai olhar junto para isso. Chamou a atenção o seguinte, no nosso grupo estudado, praticamente 25% das mulheres não tiveram acesso ao pai. Não. Ou porque morreu cedo, ou porque as mães não deram esse direito a elas, tá certo? Ou porque o pai sumiu no mundo, mas é um percentual alto, 25% não terem tido contato com o pai. Aí eu não pude estudar o vínculo nesses 25%, porque o vínculo a partir do convívio. Então, será que isso por si só, né, não seria uma questão? Então, assim, se a gente for pensar que o Hellinger tem aquela frase, né, de que a mãe dá
da vida, e o pai mostra o mundo, né? Interessante. Esse traço de personalidade da catastrofização, né? Será que a falta desse pai, 25% não tiveram esse contato? Não sei. Foi muito alto, 77% das nossas mulheres lá de dor pélvica crônica têm esse traço de personalidade. E já existe trabalhos que mostram que se não mudar esse tipo de percepção, a alta é reduzida. E quando eu falei, só concluindo, eu sei que já estamos mais de 1 hora, mas quando eu falei de toda essa formação dos nossos circuitos neurais, tanto estrutural quanto funcionalmente, nós temos um grande presente compartilhado por pesquisas de neurociências que falam da plasticidade do nosso cérebro, não é? Então, se alguns circuitos ficarem igual aquele trieirinho, e uma vida inteira a gente passando pelo mesmo lugar ficou um trieirinho, não tem isso? Então, os nossos circuitos neurais são mais ou menos assim. De tanto a gente responder de uma forma, eles são meio que automáticos. Ok, mas eu não posso criar um outro trieiro no caminho? Pois é, eu também posso remodelar esses meus circuitos neurais. A neurociência já prova isso. E aí que entra esses instrumentos de ajuda. Se eu olhar para os eventos da minha vida, ressignificando-os, porque sim, aconteceu daquele jeito, mas se eu posso ampliar a minha consciência e ressignificá-los, eu posso estar criando novos trieirinhos nos meus circuitos neurais de resposta, né? Eu posso estar não só ressignificando o que foi, mas remodelando esses circuitos, essas respostas, esses sistemas de autorregulação. Tá certo? Uma coisa que a gente vê na constelação, tem até aquelas imagens, falas do Hellinger, que quando uma mulher ela busca curar essas questões nela, né? Na verdade, tem os traumas transgeracionais. E nós temos isso em pesquisa, está até descrito na minha tese, por exemplo, a estrutura da mulher, que ela, aquelas amígdalas, todos aqueles circuitos neurais de que eu falei, quando ela fica grávida, a mulher que respondeu em relação à mãe, que o vínculo com a mãe dela não foi legal, né? Não foi tido como disfuncional, então ela tem uma estrutura de uma forma que responde inadequadamente ao choro da sua criança. E aí nós vamos percebendo como esses traumas de trás vão se expressando, inclusive na anatomia, e a expressão vai até nos nossos genes, o que a epigenética mostra. Então, uma mãe que teve pouco cuidado da sua própria mãe vai ter um gatilho nessa dor quando ela tem que lidar com a sua criança. Então, nós vemos isso na constelação, nós vemos isso na IOPT, nos encontros consigo mesmo, e nós vemos isso na biologia. Tá certo? Em 2021 foi publicada uma revisão sistemática sobre a participação nas vivências de constelação familiar, e o que foi identificado é o que o Hellinger já dizia, mas a ciência precisa olhar, que o benefício nessa melhora, na redução de ansiedade e de depressão, nessa melhora no bem-estar geral, não foi só para quem teve a constelação, mas também para quem foi ouvinte e representante. Já tem pesquisas que identificaram isso. E a formação é presencial aqui em Vitória, né? Vai começar agora em maio, final de maio. Então, a gente vai deixar lá no grupo todas as informações para vocês. E a IOPT, que a doutora Vânia trouxe, é a teoria e terapia do psicotrauma, e que a gente vai trazer a Lia Bertual, que é a professora que trouxe essa teoria para o Brasil,
Aqui em Vitória, presencialmente, também no dia 25 e 26. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Eu vou deixar o Instagram da Vânia para vocês também seguirem. A Vânia lá em Goiânia também tem formação, né, Vânia? Sim, nós temos treinamento, sim. Nós damos o treinamento em constelação familiar, e agora vai ter a segunda edição do treinamento internacional em constelação organizacional, os professores são do Instituto Bert Hellinger, da Holanda. Eles vieram em 2019, antes da pandemia, e era para ter uma segunda edição do treinamento em 2020, ficou agora para 2023. Quem tiver interesse nessa área, nós temos toda a divulgação, as inscrições estão acontecendo. E a primeira edição foi muito rica, eles são muito didáticos, é a turma lá do Jan Jacob Stam, que escreveu A Alma do Negócio, né? Jan Jacob não vem professores do Instituto Bert Hellinger da Holanda. Nós tivemos contato com eles, já tivemos aula com eles, eles são extremamente didáticos. E reforçar, né, a riqueza dessa aula, né, desse momento, desse bate-papo, tantas informações que às vezes a gente tem que pensar aqui, pensar ali, e foi muito bem condensado aqui no estudo, né? E agradecer esse momento, é excelente, parabéns. E fiquem atentos, no dia 27 de março, na segunda-feira, às 18h30, nós já estamos compartilhando, o título ficou assim, Diálogo entre a Ciência e a Comunidade dos Consteladores Sistêmicos, vai ser através da ABC. Nós vamos estar com o Dr. Barna Konkoliteg, que é o pesquisador, aquele psicólogo do Canadá. Nós traduzimos e encaminhamos para ele a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, justamente por ele ser um psicólogo, pesquisador e identificar esses benefícios. Então, a gente quer ouvir um pouquinho dele, né? E vamos ver o que é que a gente traz. Então, lá na ABC Sistemas já tem o link, tá bom? No nosso Instagram também já está com o link, vai ser no dia 27 de março, 18h30. Agradecer a vocês pelo convite, o convite do Padre Pedro, e é sempre, para mim, uma alegria compartilhar o que a gente aprende, né, essa experiência. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade, e, assim, a ciência ela tem que ser feita no ambiente acadêmico, seguindo o rito, mas os resultados precisam ir para a comunidade. É para isso que a ciência é feita, né? Ela tem que chegar à comunidade, essa é a minha intenção. Compartilhar de uma forma que as pessoas possam, talvez, entender, né? E é isso. Então, muito obrigada mesmo por todos vocês que participaram, e quem for, talvez, ouvir depois essa palestra, um abraço.